Ora viva e sejas muito bem-vindo ao canal Tesla em Portugal. Faz agora cerca de um mês que tenho o meu Model Y Juniper e hoje vou mostrar-te a minha experiência. Desde a encomenda, como foi a entrega, a adaptação vindo de um carro de combustão, como carrega em casa, os custos e consumos, o que mais gosto e o que menos gosto. Se estás a pensar no elétrico, especialmente no Tesla, então este vídeo é para ti. Quanto à encomenda, foi simples e 100% online, uma experiência até um bocado bizarra na verdade, mas no bom sentido. Configurei, deixei o sinal, os tais 250€ e tratei da documentação sem complicações nenhumas. Fui recebendo atualizações por e-mail, SMS e na app, e quando pedia para enviar alguma documentação, fazia-se tudo através da aplicação, era mesmo muito intuitivo e simples. E resumindo aqui um bocadinho o meu processo, basicamente o que aconteceu foi o seguinte: fiz a encomenda dia 25 de agosto, 2 a 3 dias depois recebi o vinho por SMS, na semana seguinte já tinha o vinho na app, porque quando recebi SMS por alguma razão não aparecia na aplicação, e a 16 de setembro já tinha a matrícula na aplicação, ou seja, recebeu tanto uma mensagem como uma atualização na app a dizer que já tenho a matrícula. A data inicial de entrega apontava para dia 22 a 30 de setembro, mas acabei por levantar a viatura a 17 de setembro. Se queres ver mais sobre o meu processo de encomenda e entrega, então clica no cartão que vai aparecer no topo ou vê o link na descrição ou no comentário fixado. Deixei lá tudo. Portanto, o ponto positivo disto tudo é a transparência no estado da encomenda e o apoio ao cliente acessível e super simpático. E o menos positivo foi o estado do carro no dia da entrega. Bem, e como deves ter visto, se calhar no vídeo anterior, ou num dos vídeos anteriores se não viste, deixo aqui a cortadinho para tu veres, mas eu vim de um BMW Série 1 2016, e vir um BMW para um Tesla muda muitos hábitos, ok? Quase tudo passa pelo ecrã, a assistência à condução é diferente. Eu no outro carro tinha só Cruise Control, nem sequer adaptativo nem nada, portanto, e era manual. E aqui, para além disso, tínhamos a travagem regenerativa que levou algum tempo a habituar-me a conduzir, mas em poucos dias tornei-me mesmo um fã do One Pedal Driving. É mesmo uma experiência única e muito relaxante a conduzir. O tempo de adaptação depende para cada um. Eu não conduzo muito, eu conduzo mais, se calhar, aos fins de semana, que é às compras e que é, mas diria que ao fim de 2-3 semanas do meu estilo de condução, é mais que suficiente para te habituares. O que gostei mesmo muito foi Autopilot, porque fizemos uma viagem até Coimbra e apesar de o Autopilot desligar quando ligas o pisca e queres mudar de faixa, etc., que é uma coisa que é um bocadinho chato, eu percebo, mas só o conforto de poderes relaxar um bocadinho enquanto conduzes e não te estressares é espetacular. Outro ponto é no para-arranca. Muitas vezes quando ou vais ao Porto ou vais assim a umas cidades um bocadinho onde tem muito trânsito, colocas o Autopilot em um modo com auto-steer, ou seja, para virar o volante automaticamente, e é mesmo espetacular, não tens de te preocupar e o carro simplesmente parar e ir, virar um bocadinho ali, virar um bocadinho acolá, é um conforto completamente diferente. Vou pôr agora o carro a carregar, vou-vos mostrar como é que é. Portanto, muito rápido mesmo. Então, chego à minha garagem, abro a porta, chego aqui, pego no carregador, aponto, carrego no botão, insiro. Está azul e quando passar vermelho está a carregar. Agora vamos lá dentro ver. Portanto, conseguimos ver que aqui está a carregar a 16 amperes. Eu não vou pôr a carregar porque, como eu disse num comentário, aliás, não sei se vocês viram, eu deixo aqui um linkzinho para vocês verem como é que correu a minha instalação da tomada elétrica e tudo para carregar, mas eu carrego sensivelmente uma vez por semana. Estas últimas semanas, visto que o carro era novo e pronto, decidi viajar um pouco mais, é que estive a carregar mais, mas por norma um carregamento a 100% por semana chega-me. Durante a noite costumo carregar a 20 amperes, a 16 meto durante o dia se for preciso meter se calhar 10-5%, mas pronto, agora como vocês estão a ver, o carro, deixa eu ver aqui, está a carregar, portanto, está agora nos 39%, a 15 amperes para chegar aos 100 vai levar 12 horas, mas não é assim, é relativamente bom. Eu por norma não tenho pressa com isso, portanto
não estou muito incomodado do tempo que leva. Aliás, a maior parte das vezes nem me afeta honestamente. Eu posso, por exemplo, aumentar aqui para 20 amperes e vamos ver que vai passar de 11h45 para sensivelmente 8, 9 horas se calhar, mais ou menos. Bem, então relativamente aqui à limpeza do carro é uma coisa muito simples, que é quaisquer manchas que hajam por aí, ok, seja de suor, seja do que for, é muito fácil de limpar. Pegas de uma microfibra, molhas um bocadinho com água e passas por cima assim muito suavemente. Todas as manchas que eu tive até agora, digamos da minha mulher com o creme, uma coisa assim, sai tudo muito facilmente. Eu inicialmente pensei em comprar o Leather Shield, porque vi imenso conteúdo no YouTube, o pessoal a colocar isso tudo, mas primeiro, nem sempre está em stock. Segundo, se está em stock, muitas vezes é nos Estados Unidos, nem sequer é cá. Eu já vi na Amazon, e acho que dava para comprar na Amazon, mas eles tinham sempre rupturas de stock e depois se eu encomendasse dos Estados Unidos tinha que pagar portes e etc. E depois eu reparei também que ao colocar o Leather Shield, tudo depende de quanto uso dás aos bancos e tudo mais alguma coisa. Ou seja, se tu um dia quiseres tirar o Leather Shield dos bancos, tu tens que usar uma espécie de polimento ou uma coisa assim. Ou seja, não é um processo fácil de retirar. Portanto, eu também vi alguém a comentar a dizer que se calhar não valia a pena realmente, porque os bancos são fáceis de limpar. Portanto, eu decidi não fazer isso. Não vou colocar nada aqui dentro em termos de proteção cerâmica nem nada disso. Uma microfibra, passo para tirar as manchinhas, tenho aqueles sprays de cockpit e não sei o que. Se for preciso mais tarde eu logo vejo, mas o porreiro deste carro é que é tudo neste material sintético. Tens muito pouco plástico, mesmo este plástico aqui é uma espécie de borracha. O único plástico assim mais é aqui e se calhar aqui e um bocadinho no volante, mas de resto, é espetacular. Depois, eu também instalei uns guarda-lamas no meu carro. Deixo-vos aqui um cartãozinho para vocês verem. Instalei só à frente, foi o suficiente para prevenir que o carro apanhasse muita porcaria e riscasse a tinta atrás. Relativamente aos tapetes, eu sei que não é um processo fácil, eu próprio demorei algum tempo a encontrar uns tapetes de jeito, não queria dar imenso dinheiro, eu estava a procurar ali de um bom rácio entre preço e qualidade. Comprei estes da 3W, mas isso fica para um vídeo futuro, porque eu já tenho tudo gravado e preparado. Irei lançar o vídeo depois deste recap, portanto subscreve e ativa o sininho para veres o unboxing e a instalação. E no final do vídeo também irei fazer uma pequena review dos tapetes. Mas digo-vos já, spoiler, estou imensamente satisfeito porque é um tapete de 2 camadas. Relativamente ao abastecer contra carregar em casa, digo-vos já que estou imensamente agradecido de não ter que ir mais a postos de combustível, porque muitas vezes era apanhar filas e depois os preços. Aqui tenho uma bomba aqui ao lado que aos fins de semana já aumenta sempre 5 cêntimos e depois se aumentar na semana a seguir volta a aumentar, mas nunca desce, enfim. E estou agradecido de não ter que passar em filas, não ter que esperar, simplesmente chego a casa, carrego e pronto. No que toca a viagens, já é um bocadinho diferente, porque és obrigado a planear um bocadinho em viagem, ok? Não podes simplesmente arrancar e ir para onde tu queres sem pensar. A grande vantagem do Tesla é que ele faz-te o planeamento da viagem e dá-te sugestões onde tens de parar, quanto tempo tens de parar e quanto tempo é que tens de carregar. Eu até agora só fiz uma viagenzinha até Coimbra. Na volta parei na minha ilhada, mais porque eu queria experimentar o Supercharger, queria saber como é que era a experiência. E olha, parei lá, uns 20 minutos, meia hora se calhar, comemos uma sandezinha de leitão e ao final até tivemos que nos despachar um bocadinho porque o carro já estava pronto. Portanto, é assim, depende um bocadinho de como as pessoas querem se organizar, certo? Se tu és uma pessoa que gostas de fazer quilómetros e quilómetros sem parar, digamos, estás ok com conduzir mais que hora e meia, 2 horas,
És capaz de ficar frustrado se calhar se tens que parar, muitas vezes, mas no meu caso, e eu era uma dessas pessoas, eu por exemplo era capaz de fazer norte, Algarve, se calhar sem parar se fosse preciso, mas agora obrigatoriamente vou ter que parar, mas não é nada por aí além. No fundo a viagem com autopilot torna-se bastante confortável, portanto não é muito chato. E isto é se quer falar no benefício, na eventualidade de instalar painéis solares. Uma coisa que eu tenho planeado e quero fazer mais para a frente, mas havendo a possibilidade de ter painéis solares e gerar energia a partir disso, baixa drasticamente ainda mais o consumo e o preço de abastecer o carro ou de carregar o carro em casa. Relativamente aos consumos, eu acho que o meu consumo médio tem andado bastante razoável, tem andado abaixo dos 150. Também a maior parte dos caminhos que eu faço é dentro de cidades, portanto não é assim por aí além, não faço muita autoestrada, só quando vou ao Porto ou algo assim. Neste momento pago 0.1538 ao kW, que é relativamente barato no mercado atual. Não estou numa tarifa indexada nem bi-horário, porque pronto, eu trabalho em casa, todas as máquinas estão ligadas durante o dia, portanto não me compensa o bi-horário neste caso. Em comparação com o meu carro anterior, o meu carro consumia, dizia no computador a bordo, 5.5, porque era 1.5 a gasóleo, portanto 5.5 litros por 100, e este, se eu não estou em erro, era sub 2 litros por 100, segundo as minhas contas. Portanto, torna-se muito mais económico conduzir este carro. Aliás, se formos a ver aqui, eu tenho cerca de 3.000 km, é 2.900 e qualquer coisa, e se vocês verem quanto eu paguei pela luz, mesmo incluindo ali Supercharger, porque foi tal viagem que eu fiz a Coimbra, que eu parei na minha ilhada para abastecer, mas como tinha créditos, não cheguei a pagar no Supercharger, mas aquilo rondava os 12 euros e qualquer coisa, portanto, mesmo que adicionemos os 12 euros ao valor de 57 que eu tenho aí, creio eu, torna-se um valor irrisório para a quantidade de quilómetros que eu fiz com o carro. Bem, malta, então as coisas que eu mais gosto neste carro é conforto, é espetacular mesmo, comparado com o meu Série 1, que era um carro pequenino e baixinho, era muito desconfortável. Segundo, a quantidade de coisas que o carro tem em termos de, por exemplo, autopilot, autosteer, todas essas coisas, é mesmo muito fixe. Depois, o que eu gosto mais no carro é mesmo o espaço. O carro é fenomenal em termos de espaço. Quando fui fazer o test drive pela primeira vez, eu fiquei mesmo de boca aberta pela quantidade de espaço que há aqui. É mesmo imenso. Depois é o espaço que existe no lado atrás, para os passageiros, sim, aqui em baixo. É mesmo muito bom. Portanto, isso tudo, aliado a ser um carro elétrico com um motor muito bom, é o standard, mas para mim, que veio de um BMW Série 1 com cerca de 200 de binário, para este tem 400 e poucos, é espetacular. Portanto, 400 cavalos, raramente os uso porque eu nunca chego mais que 120, às vezes estico mais para 125, 130, mas assim, eu não me preocupo com o range do carro, não me preocupo com a autonomia do carro, porque o carro anda perfeitamente, não me ralo, se chego com 40, com 30, eu meto no sistema do carro, ele trata-me disso, é fenomenal. E são coisas que eu falei, por exemplo, até com pessoas que têm Peugeots elétricos, Kias, etc. O tendão daqueles deles, basicamente, é o carregamento, certo? Eles têm que, antecipadamente, planear onde é que eles vão carregar, quanto tempo vão carregar, etc. Com os Tesla Superchargers, isso não acontece. É simples, automático e muito intuitivo. Depois, uma coisa que eu estava um bocadinho preocupado, por ser o standard, era as colunas. Apesar de ter 9 colunas, o som é espetacular. Sim, eu sei que o all-wheel drive, o tração integral, tem as 18 colunas, mais um subwoofer, não sei o que, mas olha, eu estou super contente em relação basicamente tudo a este carro. Pontos negativos, não tenho quase nenhum, honestamente. Diria que o ponto negativo é um bocadinho contra-intuitivo, porque o único ponto negativo que eu tenho é mesmo o tamanho do carro, por ser muito grande, em certos estacionamentos é um bocadinho complicado.
Gostaria que se calhar tivesse sensores, seria um bocadinho mais fácil do que ter pela câmara, porque pronto, aí dá aquele efeito de fisheye, olho de peixe. Custa um bocadinho a habituar, ainda estamos a habituar, mas pronto. Sinceramente não tenho assim muitas queixas, é um carro que estou mesmo muito satisfeito. A única coisa que eu gostaria que fosse um bocadinho diferente foi o check-up que eles fazem na entrega da viatura. Portanto, como eu disse há pouco, há certas coisas aqui que não deviam de existir um carro neste valor, ok? Mas pronto, é o que é, já tenho o serviço marcado, portanto, vamos ver como é que isto se resolve depois. Mas estou super satisfeito com o carro. Para não falar que este aqui já não é fabricado mais. Este foi o último Standard, antes deles introduzirem o novo Standard. Estes agora tecnicamente são considerados os Premiums, mas este é o Premium antigo, digamos assim, não importa. Infelizmente já não produzem, agora só tem aquele de 39 mil e qualquer coisa, digamos 40 mil. Este custou cerca de 45 mil, acho que foi mais mil e qualquer coisa com a pintura. Agora a seguir o salto é para os 50 mil e eu acho isso um salto enorme para saltar de 40 para 50 e não haver nada ali no meio, mas pronto, olha, é o que é. Relativamente à simplicidade e do infotainment, eu diria que é muito bom. Inicialmente, quando vi vídeos no YouTube e tentava entender como é que aquilo tudo funcionava, parecia-me ser menus dentro de menus e coisa muito complicada, mas honestamente, dentro de 2 dias já percebes-te que aquilo é imensamente fácil e simples, não tem muito por onde ir. Honestamente, até hoje em dia penso que tem poucas opções, na verdade. Mas acaba por ser bastante intuitivo. Quando não percebes ou não percebes como é que as coisas estão interligadas com as funcionalidades do carro ou coisas assim, até percebo que uma pessoa fica confusa, mas assim que começa a associar, por exemplo, olha, esta função está ligada a isto do carro, ok, já percebi. Aquela função está ligada a fazer isto do carro, ok, já percebi. Acaba por ser super fácil e acabas por raramente mexer no ecrã. No meu caso, eu configuro os bancos, os espelhos, o volante e tudo mais alguma coisa uma vez. Eu raramente mexo naquilo. A única coisa que é o microfone, eu gostava de utilizar mais o microfone, mas infelizmente o sistema deles não é muito bom nesse aspecto. De resto, uso o ecrã em condução, uso muito pouco. Como eu disse, se o microfone não funciona, peço a uma mulher para colocar num sistema para onde nós queremos navegar, ou coloco eu, mas de uma forma geral raramente toco no ecrã durante a condução. Mas no fundo é tudo muito intuitivo. As câmaras são muito boas. Aliás, são boas o suficiente, certo? Às vezes consegues ver ali que a pixelagem não é assim de grande qualidade, especialmente quando ficam assim um bocado mais escuro, mas pronto. Em termos de atualizações, não me chatei muito, porque é bastante transparente. Até agora só tive mesmo 1 ou 2 atualizações, acho eu, e honestamente nem liga, como se fosse o telefone, de certa forma. A integração do Spotify é muito porreira, no entanto o meu Premium Connectivity já acabou, ou seja, supostamente para teres acesso à internet dentro do carro e mais outras funcionalidades tens de pagar 10€ ao mês. Eu tive o meu mês grátis e honestamente foi-me um pouco diferente. A única coisa que eu sinto de falta é mesmo Spotify. No entanto, eu consegui criar uma coisa no meu telefone que é os atalhos. Não sei se vocês conhecem o sistema do iPhone, mas tens aqui atalhos e podes fazer com que sempre te ligues ao Bluetooth do carro e liga o hotspot e acabas por ter basicamente a mesma funcionalidade do Premium no carro, sim, só que usas os dados móveis do telemóvel. Mais tarde irei fazer um videozinho para isso, portanto subscrevam e fiquem atentos a isso. Bem, então para concluir este vídeo, só para dizer que para mim esta decisão fez imenso sentido. A condução é espetacular, os custos são muito bons, ou seja, em termos de poupança de combustível, é espetacular mesmo, como vocês já viram no vídeo. E faz sentido para a minha rotina diária, porque apesar de trabalhar em casa, as poucas viagens que eu faço são mais dentro de cidade e assim o carro pode estar sempre ligado e sempre que necessitar eu carrego e saio. Não preciso ir a bombas de gasolinas nem nada. Se este vídeo te ajudou, então deixa like, subscreve e diz-me nos comentários o que é que queres ver a seguir. Até já. Um gatinho apareceu aqui do nada. É mesmo pouco.